Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tempo que eu não gravava uma mensagem aqui, mas eu preciso compartilhar algo aqui que é algo assim extremamente importante, que realmente pode mudar a nossa história, o foco, o direcionamento, algo assim muito importante. A Bíblia, a palavra diz que ela é inspirada por Deus, ela toda é profunda, é importante, mas tem momentos assim que a gente recebe palavras específicas, às vezes um versículo pode mudar tudo, uma oração pode mudar tudo. Eu queria falar uma palavra aqui sobre salvação. Eu acredito que todos querem ser salvos. Todas as religiões, todos os direcionamentos falam de algo após a morte, alguma coisa nesse sentido. Mas nós precisamos ter uma fonte digna para que a gente confie. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, os direcionamentos são dela. Jesus Cristo disse, eu sempre falo isso nos vídeos, um dos versículos mais conhecidos, João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que diz na palavra de Deus sobre salvação, aí sim é algo que a gente tem que meditar e prestar atenção, porque aí sim tem tesouros, coisas muito profundas para nós. Eu quero falar sobre Efésios 2. Tem um texto, ele é muito conhecido, mas para quem ainda não tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus, de repente não ouviu, ou ouviu algumas vezes ou outra, então é esse versículo, Efésios 2, versículo 8 e 9. Eu vou falar do 8 primeiro, depois eu falo do 9. Efésios 2, versículo 8 fala assim, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse é o versículo 8, depois a gente fala sobre o 9. Então ele está falando sobre que a salvação que Jesus prega, porque nós cremos que esse é o caminho da verdade, essa é a salvação da onde ela realmente é e ela acontecerá, ela é pela graça. E quando fala de graça, existe uma explicação muito simples que sempre é falado: graça é um favor imerecido, não tem como você merecer. Alguém fez algo e te entrega. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, né? A graça de Deus. Não é algo que você faça para receber, não é algo que partiu de você, não é algo que partiu de mim. Então fala que a salvação é pela graça. Mas como que vem essa graça? Como que vem essa salvação em que eu não fiz nada e eu recebo? Na sequência do versículo responde: a salvação é pela graça, por meio da fé. Falando sobre isso, é interessante porque ela vem pela fé. Mas a fé em quê? Aí existem esses direcionamentos do que Jesus disse, do que a palavra de Deus diz. Porque se você pegar a fé em qualquer coisa, existem inúmeras religiões, existem inúmeros direcionamentos que fala disso, fala daquilo. E esse versículo, a palavra de Deus fala da fé, mas a fé em Cristo, a fé em Jesus, aquele que pagou um preço. E você crendo pela fé, você pode receber essa salvação pela graça de Deus. Mas o mais interessante, como que eu vou conquistar essa fé? Porque, como eu disse, tem muitas pessoas de inúmeros direcionamentos religiosos, vamos dizer assim, inúmeras crenças, elas creem em algo. Essa crença é suficiente? Pela palavra de Deus não, porque ele está falando que a graça, a salvação é pela graça por meio da fé, mas uma fé verdadeira que vem de Cristo, vem de Jesus, vem da palavra de Deus. E como eu tenho essa fé? Lá em Romanos 10:17 fala que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então existe direcionamento sobre essa salvação. Primeiro, eu estou repetindo para a gente poder criar uma base aqui bem feita, bem sólida. A salvação é pela graça, eu não mereço. Ela vem como? Ela vem por meio da fé. A fé em quem? A fé em Jesus. Como eu conquisto essa fé? A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então olha que interessante, como que eu vou alcançar essa salvação que Jesus me entrega e me mostra? Ela vem pela graça, eu tenho que entender que não é por mim. E como que ela vem? Por meio da fé, eu preciso crer. Como que eu vou alcançar essa fé? Pela palavra de Deus. Então são esses 3 pontos: a graça de Deus, a fé correta, a fé no lugar certo, porque a fé no lugar incorreto não vai te trazer salvação. E como que eu vou alcançar e ter esse direcionamento? Pela palavra de Deus. Então é graça, é fé, é palavra de Deus.
Se não tem isso, não vai ter essa salvação em Cristo. Na sequência do versículo fala, não vem de vós, é um dom de Deus. Então quando a gente recebe essa graça por meio da fé, pela palavra de Deus que está sendo anunciada, um justo pagou pelos pecadores, eu não mereço, um preço foi pago em meu favor, e eu posso receber pela fé e acreditar. Aí Deus me concede esse dom, e não vem de mim, veio dele, de graça. E aí que é um ponto muito profundo, que agora a gente vai falar do verso 9, que isso aqui fala muito profundo, que o Espírito Santo possa te trazer discernimento, entendimento, te explicar isso aqui. No verso 9 fala assim, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Repetindo, Efésios 2, versículo 9. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas acreditam que por ela ser boa, ela vai para o céu, ela será salva. Eu já vi pessoas falando assim, não, eu não acredito que Deus vai mandar uma pessoa boa pro inferno. Mas quem é bom? Tem que saber se a pessoa mede a bondade pelo discernimento dela ou pelo que Deus diz. Como nós cremos que o direcionamento real é a palavra de Deus, a palavra fala lá em Romanos 2, se eu não me engano é Romanos 2, fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Lá em Salmos também fala sobre isso. Então, segundo a ótica de Deus diante de nós que somos pecadores, nós estamos falando aqui pecador para pecadores, todos nós transgredimos algo diante de Deus. Não tem ninguém bonzinho, perfeito, o qual Deus olhasse para mim e falasse assim, esse aqui é bom, esse aqui vai para o céu, esse aqui é ruim, esse aqui vai para o inferno. É muito interessante porque essa palavra traz uma esperança muito grande para todos. Porque se ele fala que a salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Primeiro, pode ser alcançado a todos. A Bíblia fala que, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da história, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou a Jesus para todos, mas não vão ser todos que vão recebê-lo, não vão ser todos que vão receber essa graça, porque precisa de fé, e precisa de fé pela palavra de Deus, e não vem pelas minhas obras, não vem pelas suas obras, porque ninguém vai se gloriar diante de Deus. E diante desses comentários, como eu disse, eu já escutei uma pessoa que era da igreja, falando assim, eu não acredito que Deus vai enviar uma pessoa boa para o inferno. Acredito eu que Ele está medindo alguma bondade, mas nós não temos a capacidade, nós não temos justiça suficiente para falar que sobre bondade, sobre o que é bom, sobre o que não é, mas Deus tem. Porque não é uma balança em qual eu coloco alguém e falo assim, a chegar no dia do juízo, Deus vai medir uma balança, esse aqui foi bom, esse aqui foi ruim. Não existe isso, não existe uma balança que vai medir, que vai falar assim, então você fez coisa ruim, mas você fez coisas muito melhores, você vai para o céu. Não é isso, não é isso. A Bíblia está sendo bem clara que não é pelas obras, você não entra no céu pelas obras, você não entra no céu pela sua bondade, por você doar a cesta básica. Eu já vi pessoa falando isso, eu encontro Deus, eu encontro o Espírito Santo quando eu dou minha cesta básica. Tem pessoas diante de alguns direcionamentos aí que acreditam que está aqui na terra fazendo bondade, precisa fazer muita bondade, porque está evoluindo. E aí vai ter uma outra oportunidade, em outro momento, evoluído. A Bíblia diz, lá em Hebreus 9, fala, o homem cabe morrer uma vez, depois disso é o juízo. Não existe isso de estar evoluindo. Sabe o que a Bíblia diz? O que Jesus disse lá em João 3? Fala assim, eu precisei nascer de novo. Não tem evolução para mim, não tem evolução para você. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa ter um ato de fé, de entregar a vida para Cristo, constrangido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que Ele mostra para nós que nós somos pecadores, que a gente precisa realmente de alguém que tome o nosso lugar e pague o nosso preço, porque por nós mesmos não tem saída, não tem.
Não tem, não é pela minha obra. Não é por eu chegar diante de Deus com uma balança que eu fui bom ou ruim. Não é assim. É pela graça, por meio da fé, por Ele, para Ele. Ele fez a obra toda e Ele nos entrega e pergunta se você quer entregar a vida para Ele, se você quer reconhecer esse sacrifício. Essa é a obra da salvação de Deus. Não é pelas obras, não é pela cesta básica, não é pela roupa que você dá para os outros, não é pelo dinheiro, não é pela sua oferta. A Bíblia diz lá na sequência do versículo lá em Efésios que existem obras, que ele tem obras para que nós andássemos nela. Mas essas boas obras que a gente anda nela, não é ela que paga o nosso preço para ser salvo. Que o Espírito Santo traga clareza no que está sendo falado aqui. Eu não vou chegar, vamos dizer que eu tenho, só para você entender, imagina que eu cheguei no dia do meu juízo. E aí Deus vai me pedir conta, no dia da minha prestação de contas. Ele vai ver que não teve evolução, é uma vida só, e agora eu chego diante de Deus. Aí eu chego com um dossiê meu, com um documento meu da minha história, do histórico da minha vida, do que eu fiz de bom e do que eu fiz de ruim. E aí eu entrego lá para Deus, lá para Ele poder me julgar. Se Ele pegar o meu dossiê e analisar lá, Ele pode achar alguma coisinha boa, mas Ele vai achar um monte de coisa ruim também. E aí não tem pagamento. Seria inferno. Mas se na hora que eu entrego o meu dossiê, a minha vida, vem Jesus, pega o meu, joga fora e entrega o dele. E fala assim, não, ele recebeu pela fé o que eu fiz por ele. Pega aqui o meu dossiê. Aí você vai olhar o retrospecto de Jesus, o que ele fez, a justiça dele, que cobriu a minha. Agora sim você pode entrar. Agora sim você é salvo. Pela graça, não foi pelas suas obras, por meio da fé. Como que você conseguiu a fé? Você acreditou na palavra. Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E ele fala, aquele que não crê já está condenado. Deus falou para Abraão que ele creu. Como ele acreditou, isso foi imputado como justiça. Gente, isso é muito profundo, isso é do Espírito Santo, isso é de Deus. Quando eu acredito em Deus, quando eu acredito em Jesus, quando eu creio nele, quando eu sei o que ele falou que é verdadeiro, ele é a única fonte digna de verdade, isso é imputado sobre mim como justiça. Eu recebo a justiça dele sobre mim. E com a justiça dele, eu posso chegar diante de Deus, porque ele apresentou algo em meu favor. E aí sim, eu tenho algo que sim, agora sim me justifica. Não é pelas minhas obras. Será que ficou claro? Então, a salvação é pela graça. Não tem como eu fazer, não tem como você fazer por onde. E ele nos entrega de graça, mas ele não vai abrir mão, são coisas negociáveis, você vai ter que crer. Você vai ter que crer. E aonde que eu vou encontrar essa crença verdadeira? Na palavra de Deus. Não vai ter como ser salvo sem a palavra de Deus, por meio da fé, né? E não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Eu vou recebê-lo pela fé, pela palavra, em Cristo Jesus. Essa é a obra de Deus, isso é o que Deus fez na cruz por nós. Por isso que o centro do Evangelho é o Cristo crucificado. Aquele que não teve pecado, ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. E é muito interessante porque muitas pessoas contestam a palavra de Deus de tantas formas, né? O inimigo, justamente assim como lá no Éden, falando, não foi bem assim que Deus disse, não foi bem assim. Só que existem muitas fontes extra-bíblicas que comprovam a existência de Jesus Cristo, que ele pisou aqui na terra e caminhou entre nós. Existem provas extra-bíblicas que comprovam que ele foi crucificado. Existem historiadores da época. Tem um Flávio Joséfo, historiador da época, lá de 100 anos depois de Cristo, 100 anos por volta ali, né? Contando a história dos hebreus, ele cita que tinha um homem lá na Galileia, lá fazendo milagres e andando na terra. Fora as próprias cópias da palavra de Deus, que são bem próximas da época de Jesus, do que foi encontrado, e as réplicas que foram escritas demonstram que aquelas pessoas andaram com ele realmente. Essa é a verdade da fé e a verdade da salvação. Então, assim, que o Senhor possa trazer clareza, que o Espírito Santo possa conduzir você que precisa ouvir esse vídeo, e principalmente que
haja um entendimento e discernimento, aquele que só Ele pode te entregar, porque é um dom de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Se esse vídeo aí falou, se ele... Eu sei que o Espírito Santo é Deus para fazer isso. Você possa encaminhar para quem você acha que precisa ouvir, em nome de Jesus. Porque não trata-se de alguém que gravando um vídeo. Trata-se da palavra de Deus sendo pregada assim como Ele disse que seria. Amém? Jesus abençoe.